Então, pessoal, nós vamos agora estudar os princípios da dinâmica. E para isso, nós vamos aqui tratar de alguns conceitos. Vamos entrar logo na parte conceitual, essa primeira aula de conceito, o que é a parte de dinâmica. E aí depois nós vamos lidar com outros aspectos de exercícios e aplicações relacionados à dinâmica aqui no caso, tá bom? Então, por exemplo, o que faz a dinâmica? Tá? O que é dinâmica? Dinâmica é a parte da física responsável por estudar os movimentos, mas levando em conta a causa. Ou seja, nós vamos ver o que causa esses movimentos. Lá na parte de cinemática nós estudamos os movimentos, mas nós não levávamos em consideração o que causava. A gente via as relações entre velocidade, distância, analisarmos a questão de tempo, questão de aceleração, mas em nenhum momento a gente levava em consideração o que causa esses movimentos. E a dinâmica não. A dinâmica vai estudar justamente a causa desses movimentos. Para isso nós precisamos aprender aqui alguns conceitos. E o primeiro conceito que nós vamos tratar é o conceito de força. Então o que é força? Então força, pessoal, é o agente físico cujo o efeito dinâmico é a aceleração, tá? Ou seja, vocês têm uma noção intuitiva do que é força. Quando você empurra uma porta para ela abrir, quando você coloca força para levantar um livro da mesa, por exemplo, você tem essa ideia de força. Então a força é um agente físico, cujo efeito dinâmico é uma aceleração, tá? E aí, essa é a ideia. Aí nós vamos fazer vários exemplos aqui, vamos tratar várias questões onde você vai aplicar essa ideia de força, pegar essa ideia intuitiva que você já tem do que é força, de quando você faz força para algo e aplicar isso dentro aqui da parte de dinâmica. Continuando, nós vamos ter também a questão do conceito de força resultante, tá? Nós vamos ter a questão do conceito da força resultante. O que é uma força resultante? Geralmente nos corpos você vai ter sempre a atuação de várias forças, não apenas de uma única força, tá? E aí quando você tem várias forças atuando, nós precisamos fazer aquela soma vetorial, tá? Aquelas operações vetoriais que vocês viram, e aí nós vamos poder substituir todas essas forças por uma só. E essa força nós vamos chamar de força resultante. Então, de repente, eu tenho uma força empurrando para a esquerda, outra para a direita, outra empurrando para cima. Eu poderia somar todas elas e substituir por uma única força. E ver para onde é que essa força está indo. Ou seja, isso vai depender da intensidade de cada uma delas. E para a direção e sentido que elas apontam. Tá? Então, esse é um outro conceito que nós precisamos lidar aqui. A questão da resultante, força resultante. Tá? Para a gente lidar com a questão da dinâmica. E o que é a força resultante? É o somatório de todas as forças que atuam no corpo. Tá? Tem uma força empurrando para cima, uma força empurrando para baixo. Um exemplo, a gravidade. Todos os corpos estão sujeitos à atuação da gravidade. Então, pelo menos essa força, você já sabe que já tem ali, você já tem que colocar no seu gráfico, a força da gravidade. E aí nós teremos outras forças que vão estar atuando. E aí nós temos que levar isso também em consideração. Então, dando continuidade, além desses dois itens que nós falamos aqui, eu vou colocar bem aqui, tá? Força resultante. Então nós falamos de força resultante. Além disso, nós vamos precisar também, pessoal, de uma outra coisa. Nós vamos tratar a questão do equilíbrio de uma partícula. Tá? Então nós vamos ter que tratar aqui, pessoal, do equilíbrio de uma partícula. Tá? Essa é uma questão fundamental para se estudar dinâmica. Tá? Então nós vamos considerar uma partícula, já tratando o que é uma partícula, tá? Então, esse pincel, vamos dizer que esse pincel é uma partícula, eu posso tratá-lo como uma partícula. E aí nós vamos falar do equilíbrio. Tá? Nós temos aqui algumas condições que vão nos dizer se uma partícula está em equilíbrio ou não. E nós temos o equilíbrio que nós chamamos estático e temos o equilíbrio dinâmico. Então, o equilíbrio estático é quando o objeto está
em repouso, tá? O objeto está em repouso. Ou seja, a condição de equilíbrio, pessoal, é que o somatório de todas as forças que atuem nesse corpo, nessa partícula, seja nulo, seja zero. Ou seja, é uma questão de força resultante. Então, se a força resultante for nula, esse objeto ele vai estar em repouso. Tá? Ele vai estar em repouso em relação ao dado referencial. Tá? Se por acaso o somatório dessas forças que atuam nessa partícula, a força resultante, não for nula, o resultado vai ser um agente físico que vai gerar aceleração. Portanto, esse objeto vai estar submetido a uma aceleração. Tá bom? E aí, nesse caso, você vai ter o objeto acelerado. Se a resultante desse objeto for nula, esse objeto pode estar em repouso, tá? Mas ele pode também estar em equilíbrio, estando em movimento. Só que nesse caso ele vai estar em um movimento não acelerado, ele vai estar em um movimento retilíneo uniforme, um MRU, tá? Então a condição de equilíbrio da partícula diz o seguinte: se a força resultante for nula, eu vou ter duas situações. Então, se a força resultante for nula, pessoal, for zero, eu vou ter dois casos. Eu vou ter que o objeto pode estar em repouso em relação ao dado referencial, ou ele pode estar em movimento retilíneo uniforme. Se ele está em movimento retilíneo uniforme, significa que a força resultante ela é nula, pessoal. Tá? Esse objeto ele está em equilíbrio. Então, essas são as nossas duas condições de equilíbrio. Se essa força resultante for diferente de zero, vai haver uma aceleração. Aí ele já não está em equilíbrio. Sempre que houver aceleração, a partícula não está em equilíbrio. Tá? Então grave bem isso. As nossas condições de equilíbrio são essas. Força resultante é zero, e aí o objeto pode estar em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Nessas duas condições, ele estará em equilíbrio. E isso vai nos levar à primeira lei de Newton, tá? Por isso é importante entender essa ideia de equilíbrio, porque ela é que nos dá o que nós chamamos de primeira lei de Newton, que nós vamos falar agora. Então, muito bem. A primeira lei de Newton, pessoal, diz respeito à inércia. É uma lei chamada de Newton-Galilei, tá? Porque quem começou foi Galileu Galilei, e depois o Newton fez apenas a questão do refinamento. O que é inércia, tá? O que é o estado de inércia de um determinado corpo? Ora, o estado de inércia, pessoal, aqui nós temos algumas informações. É uma tendência dos corpos em conservar sua velocidade vetorial. O que é inércia? É uma tendência dos corpos a manter seu estado. Ou seja, um corpo está em repouso a respeito de um dado referencial, ele tende a permanecer em repouso. Um objeto está em movimento retilíneo uniforme, a tendência dele, se nada for feito, é ele permanecer em movimento retilíneo uniforme. Essa é a ideia. Então, isso é inércia, tá? A menos que uma força age sobre ele. Então no próprio enunciado de Newton, tá? Nós temos dois enunciados nas palavras do Newton, tem lá no livro de vocês, esse livro aqui, tá? Ó, do Eloy Galton e o Newton, tá? Nós temos o seguinte, ó, se a força resultante sobre uma partícula é nula, ela permanece em repouso ou em movimento retilíneo e uniforme por inércia. Essas é o primeiro enunciado do próprio Newton. O segundo enunciado diz o seguinte: um corpo livre de uma força externa resultante é incapaz de variar sua própria velocidade vetorial. Este é o segundo enunciado. Ou seja, um livro está sobre uma mesa. Se você não aplicar uma força nesse livro, a tendência é que ele permaneça ali, quietinho. Um carro vem em movimento. Se não houver resistência do vento, se a pessoa não pisar no freio ou alguma coisa do tipo, qual é a tendência desse carro? É continuar o seu movimento. Movimento retilíneo uniforme. Vai se manter. Tá? Então essa é a tendência dos corpos, manterem o seu estado. Tá? Então isso é o que nós chamamos de inércia. Tá? E a questão de quantidade de inércia é uma ideia bem interessante. Porque imagina que você vem um trem na sua direção e vem um automóvel pequeno de passeio. Qual dos dois você acha que é mais fácil de parar? O automóvel pequeno ou um trem com dezenas de vagões? Certamente que o carro pequeno. Os dois vêm com a mesma velocidade, vamos colocar assim, tá? Para ficar mais claro o nosso exemplo. Os dois vêm com a mesma velocidade.
E o que diferencia os dois, nesse caso, se a velocidade é a mesma? O que diferencia é a massa. O trem tem uma quantidade de massa muito grande. Então, para você vencer a inércia desse trem, você vai ter que aplicar uma força também muito grande. Tá? Então, veja bem, a questão da inércia, ela está diretamente relacionada com a quantidade de matéria, com a massa do corpo. Tá? Você mudar uma cadeira de lugar, você tem que aplicar uma força. Você mudar uma pedra enorme de diversas toneladas de lugar, certamente você não vai conseguir fazer isso sozinho, porque você vai precisar de uma força muito maior. E o que está mudando especificamente nesse caso é a massa. Tá? Então essa é a primeira lei. Tá? E a questão está principalmente relacionada com a questão de equilíbrio. Tá? Então inércia é uma questão de equilíbrio. Por inércia, os corpos tendem a manter o seu equilíbrio. Está em repouso? Tende a ficar em repouso. Ele está em movimento retilíneo uniforme, ele tende a manter o movimento retilíneo e uniforme. E assim segue. Tá? Depois nós vamos fazer algumas questões para a gente resolver casos que envolvam a primeira lei da inércia. Agora nós vamos passar para um outro bloco, onde nós vamos falar sobre a segunda lei de Newton.